Chegou, pronto, estamos ao vivo já. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Boa tarde. Hoje é 13 de maio, né? Hoje é um sábado. Então estamos com o Carona, com o Jailton Arruda, o quarto programa dessa temporada maravilhosa. Lembrando que eu fiz o Carona Musical na Rádio Tropical FM, né? Que é de 12 às 2 horas da tarde. E a gente dá um intervalo, almoça, tudinho, se ajeita e vem correndo para aqui, que tudo começa aqui no Marco Zero, né? E esse novo formato de programa, através das redes sociais, da internet, nos deixa realmente muito bem à vontade, mas um pouco desconfortável, porque a gente vai para o mundo todo, né? Então, a gente estamos realmente hoje se adequando a esse tipo de linguagem diferenciada, né? Mais apurada. E o que é que eu posso dizer hoje para vocês, né? Especialmente porque amanhã se comemora aí o Dia das Mães, mas é o mês das noivas, das mulheres, né? De Maria e das mães. Mas eu quero dizer que todos os dias é o dia de tudo, né? Da gente poder abraçar, da gente poder dizer que ama, né? Presentear. Então é só simbólico. Imagine vocês, a gente passar um ano para nas datas especiais a gente dar um aperto, né, um abraço ou um presente. Não, é só uma coisa simbólica para realmente ter aquele consumismo das pessoas. Mas é bom a gente consumir, né, as pessoas de verdade, com amor e com carinho. Acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não desperdice tempo. O tempo hoje é muito assim valioso e curto demais. Hoje a gente chega aos 40, aos 50, né, com uma carinha de 30, né, com muito vigor, mas antigamente a estatística para quem chegava aos 40, 50 anos já era considerado coroa, velhinho já, né, já assim um pouco já senhorinho, senhorinha. Mas não, gente, olha, o que eu quero dizer com tudo isso é que valorize as pessoas. De preferência, também a natureza e os animais, que a gente vai aprender muito com elas, tá bom? Bom, meus convidados de hoje é mais do que especiais. Primeiro porque, assim, é escolhido porque são especiais. Segundo porque são amigos e colegas. E terceiro, porque tem esse carinho especial por mim. Por isso que estão aqui hoje. Então, hoje eu estou. Então, assim, eu quero que vocês conheçam. Tá sabendo que eu estou aqui numa mesa redonda, né? Que na verdade é quadrada. Uma mesa quadrada. Mas, gente, olha, eu estou ao lado de pessoas incríveis, tá? Assim, eu quero até falar em nome dos três, assim, são incríveis, tá? Eu estou ao lado de um jornalista maravilhoso, apresentador, palestrante, um Obrigado. professor que se chama Eduardo Moura. Estou ao lado de um radialista, também uma pessoa que trabalha na mesma casa que eu trabalho, né? Que é o Wanderson Melo. Acertei, Isso. né? O Anderson Wanderson Mello. Melo. É isso Ah, aí. errei. Errei. Tudo certo. Mas tá tudo certo. Olha, e também com um cara maravilhoso que com certeza vai dar uma continuidade assim. E eu quero dizer que o cara não tá morrendo, não, viu? Eu quero dizer que ele se espelhou, é um artista, é gente da gente e seguiu aí uma linha maravilhosa de cover. Mas eu vou deixar o cover de lado porque é artista, e artista é artista. Apenas tem uma referência de um outro artista maravilhoso que se chama Beto Barbosa, que eu quero assim mandar um abraço para ele, né? Ele já repostou coisas minhas, como a cantora Perla também. E é muito bom isso, né? Ter esse carinho, esse reconhecimento, mesmo de longe, as pessoas saber que a gente está aqui sendo ferramenta. Então, estou com Luiz Araújo, que é cantor e está aí nessa linha, né, da lambada, que na realidade, quem lançou o Beto Barbosa foi Pinduca. E Pinduca eu tive com ele recentemente, né, em Olinda, que ele veio fazer um show aqui, trazido por Maurício Ascioli, que me deu este presente que minha mãe e minha avó na época levava-me para assistir Pinduca. E eu Caramba. tinha que assistir Pinduca, né? E É. Pinduca é um mega, é um show, um showman, assim. E depois, anos depois, eu vim consumir coisas maravilhosas de raízes, né? E me deparei com Pinduca. E eu tive uma conversa maravilhosa com ele e eu olhei assim para ele.
um cara com 80 e tá lá, sabe? Eu, nossa, enfim, então, coisas boas é para se consumir, é para ter, para se espelhar. E aqui eu só tô com personalidades maravilhosas. Então, bom, eu já fiz a minha introdução aqui, irreverente da forma que eu quis. E eu queria já aproveitar e agradecer a você, Eduardo, Eu que agradeço. viu, por você estar aqui. Luiz, Obrigado, prazer é meu. O prazer é meu amigo. Estar aqui com vocês. o Anderson A Mello. voz dele pra ser meu amigo. E não é robótica não, viu? É dele mesmo. Fluida. Ô, Eduardo, querido, você, além de ser um cara. Eu tive o primeiro contato com o Eduardo, foi o seguinte. Eduardo, ele fazia muita reportagem de policial, né? E o que é que acontece? Eu sempre acompanhando, né? Cardinô, Jota, tudinho. E assim, então o Eduardo tem um diferenciado, né? E um belo dia, eu no Arruda, eu sou do Arruda, todo mundo sabe, ali da Rua do Machado, né? Só não vou dar o número da casa, tá? Mas, que é grande a rua também, a segunda avenida principal. E, então, teve um assalto lá, no meu vizinho, roubaram o carro dele. E aí eu ligo para a produção da TV A, B, C. Enfim, eu só sei que a produção da TV, eu não sei se foi Tribuna. Era Tribuna na época. Isso. E aí você foi lá no dia seguinte para fazer a cobertura, né? Ele tava até de esquina de um mercadinho. Eu tô dando toda... E aí eu vi aquele cara ali, né? Porque na televisão você vê. E aí eu passei assim por ele, pô, que cara que eu sigo, que eu admiro ele assim, né? Já nessa linha policial, né? E eu, bom, foi aquele meu primeiro contato, ver você assim, eu com medo de ir lá pra pedir um autógrafo a ele, pra falar com ele, e tudo. Por que dá isso na gente, hein? Mas enfim, o que é que eu quero dizer com isso? E antes de mais nada, lhe parabenizar por essa linha, por esse seu grande profissionalismo ético, de padrão, Obrigado. coerentíssimo, gente, tá? Que é poucos jornalistas e personalidades que têm uma coerência e, sobretudo, uma linha. Ou seja, é o DNA ali, né? É o caráter, que não se vende, não se troca, né? Isso. E isso você tem. Então, aí eu me tornei mais fã ainda quando eu fui ler tua biografia, né? A tua história, como tudo tu começou, assim, então comparo você um pouco com tudo que a Graça falava, sabe? Que a gente fez até um livro de Graça e transformou em poesias. Então, é essa linha que me deixa muito feliz e saber que tem pessoas feito você que ainda gosta de dar a cabeça a prêmio a todo mundo. Mas que é um guerreiro e não se enverga. Parabéns, como você vê isso e por que você encara, rapaz, uma profissão dessa logo nessa linha policial? Não tem medo, não. Não. Deixa eu dar boa tarde aí. Daqui a pouco vai ser boa noite, mas boa tarde primeiro. Obrigado, Jailton, pelo convite. Jailton tinha me convidado já anteriormente para poder fazer um programa aqui. Eu não pude vir por problemas pessoais, mas estou aqui agora. E estou lisonjeado de estar aqui. Eu comecei a fazer polícia porque foi o que me colocaram na época. Assim. Foi um desafio. Foi um desafio. Eu comecei muito cedo na televisão. Comecei com 19 anos. Eu fui estagiário da TV Guararapes na primeira fase dela. E comecei não na polícia, comecei em entretenimento, com Pedro Paulo. Quando você disse na primeira fase era TV Clube. Não, quando foi construída a TV. Ah, sim. A primeira fase de verdade. Ah, tá. Eu fui da primeira leva de estagiários, que era eu, Percol, Eduardo Bandeira, J. Araújo e eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou lembrar depois. Aí depois veio a segunda leva, depois veio a terceira leva, mas a gente foi da primeira leva. E lá eu fazia entretenimento, depois fui pro jornalismo. Foi quando o Cardinô teve o primeiro programa policial, aí eu fazia parte da trupe de Cardinô lá e tal. E logo depois eu fiz futebol. Naquela época também com o Luciano do Vale ainda. Sim. Luciano do Vale nas Antrolas. E aí depois fui morar fora, tal, voltei. Quando eu voltei, eu fui pra futebol de novo e depois fui pra polícia. Aí quando eu entrei em polícia, eu não consegui sair mais. Porque talvez o meu jeito mais sincerão, assim, Sim. tenha batido bem com o público. Então eu tava numa reportagem
Coisas engraçadas e coisas também fortes, por exemplo. Eu me indignava com a injustiça, então às vezes eu pegava o bandido e falava umas coisas e tal. E era isso que a gente tinha medo, viu? Não porque eu era muito sincerão. Eu era muito sincerão. Eu sempre fui, na verdade. Tinha coisas engraçadas também, por exemplo. Tem uma vez que a gente tava fazendo uma perseguição com a polícia e tal, eu fui pular o muro, quando eu olhei, tinha um pitbull lá. Eu digo, peraí, meu irmão, não vou não. E eu falava isso no ar mesmo, assim, que na época era uma inovação, era uma coisa diferente. E as coisas foram evoluindo e eu terminei apresentando o programa também. Mas já apresentei até programa de culinária, até de avental. Nossa, mas então eu falo aqui de J. Ferreira e você fala de Cardinô. E eles vêm de uma época muito mais atrás. J primeiro, Isso, depois Cardinô. E aí você tem eles como espelho ou tem algumas outras pessoas que nessa linha aí que você gostou de que eu não queria não. Eu sou um caso meio difícil de entender. Porque me parece que vocês têm assim a mesma você assim Cardinô e você a mesma sabe pegada a mesma linha. É o seguinte, como espelho mesmo eu tenho Jesus. Ah, sim. Como espelho mesmo, falando de verdade, não é. Mas assim, o que é que eu acho muito bom em Cardinô? Cardinô é um super profissional. Quem quiser que ache ele chato, pode achar à vontade. Ele preza pelo bom jornalismo de você. Não, porque é patrocinador, não vou falar? Falo. Porque a empresa não quer que eu fale? Não, eu falo. Se eu falo do mais pobre quando é pego com uma coisa errada, eu tenho que falar do mais rico quando é pego com uma coisa errada. E assim, Cardinô é desse jeito. Então, nisso, eu sou exatamente dessa forma. O que é que eu acho que também a gente é parecido? A gente não tem muita inteligência emocional, nem eu, nem Cardinô. É uma coisa que eu preciso melhorar muito. Porque assim, eu não sei calar quando eu vejo uma coisa injusta. Sim. E aí eu brigo por isso. E às vezes é importante você ter um pouquinho de... Não, vamos brigar aqui não, vamos deixar aqui e tal, né? E talvez isso... Qual é a grande diferença? Cardinô veio antes de mim. Cardinô é um cara que marcou sua época. O primeiro programa de Cardinô dava 40 pontos na TV Guararapes. 38. Uma coisa que jamais foi vista em Pernambuco. Então não dá pra comparar a minha história com Cardinô. Agora, com relação à linha, sim, parece. Parece. Não sou tão brabo feito ele, não. Só um pouquinho. Já levou muito processo? Posso te dizer? Nunca. Nunca? Ah, que bom. Para não dizer que nunca nada, 2 processos chegaram para mim, quando eu estava no Ronda Geral na tribuna, de 2 políticos. Nossa. Os 2 perderam. Porque não tinha lógica. Eu sempre tive muito cuidado com a maneira que eu falo. Eu sempre tive muito cuidado de não dizer assim, não sei quem fez isso. Eu sempre teria feito. Se for, tá errado. Então, quando você vai para a parte jurídica, você não dá margem para que lhe processem. Agora, uma coisa que eu sempre fiz questão foi de nunca abrir mão de apontar o erro e apontar o acerto. Nossa. Então, por exemplo, tem horas que o poder público tem que ser cobrado, e são muitas vezes, mas tem hora que ele, não, aqui foi certo. Então, nada político me compra. Então, não dá pra falar que foi certo, foi certo, tá certo aí, e acabou, tá tudo certo. Você já chegou a ser ameaçado, alguma coisa assim desse tipo? Ou não? Não. Eu acho, então assim, é como fosse por exemplo, um advogado criminal. Eu acho, eu vejo na minha visão tão meio que eu não queria essa profissão para mim, não sei. Agora vai muito quem já tá dentro, que sabe, né? Então eu acho que é muito complicado. Você, assim, você tem família, você, né, tem todo um cuidado. Hoje as coisas estão tão escancaradas, né? Tanta bandidagem, você diz uma coisinha, o outro lá se magoa, não é nem com ele, de repente termina, enfim, as pessoas querendo, liga aí, não fala isso não, olha, cuidado, não sei o quê. Tinha muito isso lá atrás também. Tinha, não. Minha mãe sempre se preocupou muito, mas aí que tá, por exemplo, eu nunca fui um cara de maltratar nenhum preso. Sim. Tá entendendo? Não, eu fazia meu trabalho. É seu trabalho. Agora, por exemplo, às vezes tinha um cara, sei lá, cometeu um crime hediondo contra uma criança. Eu ficava arretado, assim. Ficava. Mas eu não era deixar de ser profissional, entendeu? Agora, cuidado a gente tem que ter sempre. O mundo de hoje, antigamente você tinha uma discussão, hoje em dia o cara vai pra bala. Mas graças a Deus, aí eu tenho que agradecer muito a Papai do Céu mesmo. Eu sempre fui muito protegido por Deus. Eu sempre agradeço muito isso, sabe? Porque... E muitas vezes eu
eu fui impetuoso, mas Deus protegeu. Então, assim, Papai do Céu sempre foi muito bom comigo. Com você. Sempre. Então começou aí a sua trajetória aos 19 anos já. Isso. Que- Eu comecei a trabalhar com 17. Não, com 16. Comecei a fazer os trabalhinhos assim e tal, aquela coisinha, fazer comercial, não sei o quê. E dava aula de inglês, não sei o quê. Aí depois entrei na televisão, aí não saí mais. 23 anos. E tá até hoje, porque você tá jovem ainda, né? Com todo o Mais gás. ou menos. Mais ou menos. Olha só, gente. Eu estou também com O Anderson Mello. Mello. É isso. O Anderson Mello, ele é radialista e trabalha na Rádio Tropical e tem um trabalho maravilhoso pela manhã com a equipe top, né? Qual o nome do programa? Programa Manhã Tropical, né? Manhã Tropical, Isso. né? Com meus amigos e parceiros, né? Jefferson Ordinário e o Eduardo Barreto Campelo. Agora, começou já na Tropical ou já veio de outra? Bom, minha Como- história com como rádio foi? começa com uma criança apaixonada por rádio. Aquela criança que pegava o radinho de pilha e ficava ouvindo, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa romântica. Sempre gostei de ouvir músicas românticas, ler textos românticos e também a parte esportiva. Sempre fui muito apaixonado. Por essa voz, eu tenho quase que certeza que ele ouvia bastante Railira. O saudoso Railira. queridíssimo Railira E Alex e Lucena. Alex Nossa. Lucena. Os dois. Então, era essa minha rotina. Acordava para ir para a escola e ia ouvindo as resenhas da Rádio Jornal, depois da Transamérica, resenhas esportivas. Então, eu ia para a escola ouvindo, voltava da escola ouvindo. E quando eu chegava em casa, torcia para que chegasse logo à noite para eu poder ouvir os programas românticos, né? Então, eu ligava o radinho de pilha ou colocava o fone e ficava ouvindo. Era 1 hora Railira, 1 hora Alex Lucena. O programa da Clube acabava de meia-noite e o da Recife acabava de 1 da manhã. Então, eu dividia o horário para ouvir cada um dos dois. E assim eu fui criando uma vontade de me tornar locutor romântico, de aprender como poderia ser um locutor romântico. Então eu ficava de casa ouvindo e imitando a voz do locutor. Então, os trejeitos de Alex Lucena, os trejeitos do Railira. E aí eu me lembro que no ano de 2012, lá perto da minha casa, tem uma rádio comunitária. E aí o meu amigo, olha, Anderson, vamos conhecer Como é o nome da rádio? Amparo FM. Ah, eu amo. Amparo FM. E aí vamos conhecer a rádio, isso era o quê? 7 horas da noite. Eu disse, eu posso ir? Pode, vamos embora. E eu fui, né? Ao chegar na rádio, estava acontecendo a Voz do Brasil naquele horário, mas iria começar um programa chamado Para Ouvir Amando. E eu disse, não, peraí, eu quero ficar para ouvir o programa. E aí eu fiquei, me apaixonei, porque todos nós aqui sabemos que quando entramos pela primeira vez em uma rádio, um mosquitinho veio e picou, e a gente pega todo aquele sentimento que enraiza em você de uma tal maneira que você quer ficar ali para sempre. E aí eu participei, né, ali nos bastidores do programa, e ao final do programa eu fui conversar com o locutor do horário, eu disse, olha, eu posso visitar mais vezes o programa, eu posso frequentar mais vezes o programa. Ele falou, fique à vontade. As portas da rádio estão abertas para você. Então eu comecei a frequentar o programa. Todos os dias eu estava lá de 8 às 10 horas da noite. Só que um dia eu percebi, poxa, o programa está sem tradução da noite. E todo programa romântico tem que ter uma tradução da noite, porque é isso que cativa o ouvinte. Eu disse, eu posso me colocar à disposição para traduzir as músicas? Ele disse, olha, fica à vontade, se for bom, a gente continua. E eu comecei a fazer e deu certo. Então eu comecei a fazer as traduções da noite, estudava bastante em casa para poder transmitir aquela tradução da noite, ia naquele velho site Vagalume, né, para ver a tradução e tal, ficava ensaiando em casa umas 100 vezes, né, para poder repassar aquilo para os ouvintes de uma forma bonita. E aí esse locutor, ele passou em um concurso no interior e ele não poderia mais ficar lá no programa. Então o diretor Francisco de Assis, ele procurou no horário da manhã e no horário da tarde algum locutor para ficar à noite. Ou os locutores não tinham tempo, ou os locutores não tinham a voz que precisava para fazer o programa. Eu só tinha 16 anos, então houve uma reunião na rádio, eu falei, olha,
eu posso me disponibilizar para ser um locutor. E aí eu lembro da brincadeira que foi no momento que o diretor falou, olha, se for para você ter algum programa aqui, vai ser para apresentar as músicas do Justin Bieber. Eu disse, olha só, eu fiquei chateado do Justin Bieber. Aí eu disse, olha, veja só, me dê uma oportunidade, não custa nada. Se você me der uma oportunidade, eu tenho certeza que eu não vou decepcionar. Aí ele disse, então tá certo. Então, mês que vem você começa, mantém o mesmo nome, mantém o mesmo BG, a mesma trilha, e a gente começa o programa com você, retorna o programa com você, mas é um mês de teste. Se der certo, a gente continua. Eu disse, tranquilo. Então eu passei o mês, eu me lembro o mês de dezembro todo ensaiando, repetindo várias vezes e tal. Aí chegou o dia 3 de janeiro, né, de 2013. E aí eu disse, pronto, chegou o meu momento, eu não posso errar. Né? E aí toca aquele velho BG romântico, né? E pode falar. Não, Tá. continue. Aí eu disse, agora é minha vez, eu ensaiei muito pra isso. Aí eu, olá, tudo bem? A partir de agora aqui na sua rádio Amparo FM, para ouvir Amando comigo, Anderson Mello. Até às 10 horas da noite, tocando o seu coração. Aí eu, pronto. Justin Bieber da rádio. Era o que eu Passou. precisava. Justin Bieber da rádio. Era o que eu precisava. Ele não passou 10 segundos para dar mensagem. E você treinou essa dicção também? Eu Treinou a fiquei impostação? ensaiando bastante, né? Foi uma coisa que eu quis, fiquei ouvindo bastante o Alex Lucena e o Ray Lira. Mas eu disse, eu não posso ser igual a eles. Eu tenho que inventar uma voz para mim, Sim. que eu encaixe com a que eu já tenho. Com 16 anos de idade, eu tenho uma voz mais grave do que eu tenho hoje. Então, as pessoas que ouviam pensavam que eu tinha 30, 40 anos de idade. Hoje você tem quantos anos? Eu tenho 27. 27 anos. Quer dizer, novo Novo, demais, né? novo. Tem uma vida pela Sim. frente, né? Uma carreira brilhante, com certeza. E aí, foi um sucesso o programa, graças a Deus, né? E você teve contato com o saudoso Ray Lira, com o Alex Sim, Lucena? tive. O Alex Lucena, eu não tive ainda o prazer de conversar com ele, mas o Ray Lira eu tive pelo Instagram. Sim. Inclusive, um ano antes dele morrer, eu conversei com ele pelo direct, né? E ele falou assim pra mim, que ficou muito feliz em saber que existia alguém que era fã do trabalho dele e que torcia para que um dia eu pudesse trabalhar com ele, né? Mas infelizmente esta oportunidade não aconteceu. Mas eu tenho certeza que Mas um teve a dia resposta dele, teve né? a resposta. E um dia, com certeza, na eternidade nos conheceremos. E tenho certeza que eu estava comentando isso com o Jailton, ele e o Alex Lucena são os meus dois maiores ídolos no rádio, né? Na parte romântica. O Ray Lira, ele ocupa a primeira colocação. Porque além de... Você tem aquela ideia de ser... Você sabe, né? Quando você escuta um radialista... E você é doido para falar com ele, você é doido para conhecer, né? E quando você tem a atenção daquela pessoa que você é fã, poxa, aquilo dali já você ganhou 100% do seu dia. Sim. E aí o Ray Lira, ele cativou, só com aquela frase. E assim, eu até falei pro Jailton, a gente conversando rapidamente, eu disse, olha, quando eu voltar novamente a apresentar Programa Romântico, que é um dos meus projetos, o primeiro programa vai ser dedicado a ele. Inclusive, eu vou dedicar também, vou até convidar, se ela estiver disponível, Salete. a esposa dele para participar do programa. Quero mandar um beijo pra Salete, que a gente conversou essa semana, ela tá um pouco dodói, tinha levado uma queda, mas tá se recuperando, e em breve ela vai estar em Recife, e a gente se merece esse conhecimento, assim, de verdade, viu, Salete? Gosto muito de você, e eu sei do quanto você, assim, a saudade, né? Não fica e vai ficar eternamente. Saudades boas, porque o Ray, ele foi um dos locutores de rádio que me deu muita atenção e credibilidade quando ele se propôs a fazer a chamada do evento do troféu, assim como Samir, assim como Graça. Ele que fez a abertura da chamada do programa Juntos e Misturados na TV Nova na época, em 2017. Ele pôs a voz dele lá. Então, assim, sabe, são pessoas que a gente gosta e que a gente quer estar perto, e que isso é com o dia e vai construindo essa amizade, né? E para você ter o respeito, a admiração e vem aí o conjunto das coisas, então você precisa realmente trilhar esse caminho, né? Vai dietando, depois vai mostrando o seu trabalho e vai se espelhando, né? Então é por aí. Então nós temos que agradecer mesmo, ser grato por tudo. Olha, eu estou com o Luiz Araújo,
aqui, esse rapaz, ele não eu apresentei ele aqui como artista, né? Como cover do então queridíssimo Beto Barbosa, que por sinal eu tava vendo ele interpretando lá tudinho. Eu, cara, é filho dele. Não, só sendo, porque é idêntico, assim, na questão do gestual, etc e tal. E eu disse, cara, esse cara aqui pode representar Beto Barbosa, caso ele não vier, muito bem, e pode pagar que dá. Mas o Luiz Araújo, ele não é só artista, né? Eu não sei porque ele entrou nesse meio artístico, mas eu acho que eu sei, porque ele tinha um dom. Agora, ele é jornalista também. E aí, conciliar as duas coisas e como é, assim, se forma para jornalismo e segue a carreira artística. Boa tarde a todo mundo, dependendo da hora também que tá assistindo, né? Assim, eu tô me sentindo no ambiente em casa, né? Todo mundo aqui jornalista também. Assim, já eu decidi fazer jornalismo porque eu gostava muito de história, né? Aí também, a mesma coisa que aconteceu com o Anderson, Isso. acertei, tá vendo? Foi eu, Anderson, mas é o Anderson. A mesma coisa que aconteceu com ele, eu também cheguei a trabalhar em rádio comunitária também. Tinha a Última Hora FM, que era ali em Água Fria. Sim. A Pernambuco FM, lá Que da eu Bomba. também fiz parte, Tem comecei lá. Nil Freitas, daquela época ali de Xande e tal. Aí depois eu comecei eu não tinha feito jornalismo ainda. Aí eu disse, caramba, legal, velho, mas... Entre o avulso foi... Entrei na tora. já vim Eu avulso quero também. entrar aí, Fui entrando na bolsa, assim. Feito ele também, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei na dúvida quando era pra me formar. E agora? Professor de história ou jornalista? Aí eu pensei assim, não, cara, jornalismo abrange história também, né? Que é uma Sim. coisa que eu gosto bastante. Aí eu decidi fazer jornalismo, né? Aí cheguei, como a gente conversou lá no teu programa lá da rádio, eu fiz, caramba, velho, e agora? Qual área que eu vou seguir? Repórter? Fazer o quê? Só que na época que eu tava na faculdade, eu gostei muito de fazer assessoria de imprensa, né? Aí trabalhei na Câmara dos Vereadores, Nos bastidores. nos bastidores. Só que eu tinha, fora a faculdade, eu tinha um projeto, entre aspas, né, paralelo. Que eu comecei em 2008, 2009 ali, a fazer cover de Michael Jackson. Nossa! Naquela época que ele morreu, né, Sim. 2009, aí tava muito estourado, todo mundo, Michael e tal. Aí o que aconteceu? Eu disse, não, pô, eu vou começar a ensaiar e vou ver se dá pra fazer a apresentação. Eu sempre gostei de palco, dessas coisas. Aí tá, aí teve um projeto na escola, né? Aí comecei a fazer a apresentação, aí começou os convites. Outra escola, um outro evento fechado, numa chácara, não sei o que e tal. Aí eu fui fazer, só que depois de um tempo eu fiquei fazendo de 2009 a 2015, mais ou menos, cover de Michael. Só que E você se produzia igual e... mais ou menos, eu tinha um figurino. Não tinha barba nessa época. Não, barba ainda não tinha não, mas assim, eu não botava cabelo nem nada não. Eu gostava que o pessoal visse o meu rosto pra Sim. lembrar depois. Foi Luiz interpretando o Michael, né? Mas assim, o figurino, luva, era Sim, tudo sim. igual, né? Aí eu fiquei até 2015, eu entrei na faculdade em 2014, não tinha como conciliar mais fazer Michael, porque tinha que trabalhar, tinha que estudar, era uma rotina muito puxada. Aí eu parei, aí depois, e eu sempre sentindo saudade, né, trabalhando na câmara e tal, mas caramba, velho, eu gosto de ser artista, eu gosto de estar no palco, gosto de cantar, gosto de interpretar. Aí eu decidi, eu fiz arte cênica, né, fiz um cursinho e tal, pra aprender a falar melhor, a poder andar no palco, eles exploram todo o palco, né, como é que você se comporta no palco, não dar as costas pro público, que era uma coisa que eu não sabia também. Aí eu fui aprendendo e tal, aí eu, caramba, velho, tá, mas Michael não dá mais pra fazer, porque é muito puxado, tem que ensaiar, tem que dançar, tem que fazer muita coisa, velho. Aí eu disse, o que é que eu posso fazer? Aí eu pensei, caramba, quais são os meus outros ídolos? Aí, Roberto Carlos, gosto pra caramba. Aí Beatles eu curto muito também, Elvis Presley, mas nada desses assim, eu pensei, caramba, isso aí não dá pra eu fazer um cover, eu acho que não cabe pra mim não. Aí eu lembrei que o meu primeiro ídolo na minha vida foi Beto Barbosa, quando eu ainda era criança, Sim. na época do LP ainda. Aí eu disse, caramba, velho, eu acho que eu vou fazer Beto pra ver como é que fica, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer um show lá no bairro do Ibura, uma festa que tem todo ano lá, final do ano. Aí eu disse, vou brincar aqui pra ver como é que fica, que a galera vai achar. Aí fiz a apresentação lá, tal, o pessoal
curtiu, gostou. Aí eu, recentemente, né, foi quando deu o boom mesmo, assim, agora eu vou entrar de cabeça nisso. Eu postei o vídeo dessa festa, que já faz uns 2 anos que aconteceu. Tava lá guardado o vídeo. Eu disse, vou postar no YouTube por postar. Sem pretensão nenhuma. Aí eu esperava, sinceramente, o meu canal tinha 15, 20 pessoas. Eu disse, vai dar 100, 200 visualização. No primeiro dia deu 2.000. Aí eu já fiquei, caramba, 2.000. Aí todo dia ia nessa pegada, 5.000, 10, 20, 30. Faz 2 meses que eu postei, tá aí agora em 110.000 visualizações no YouTube. Eu disse, poxa, então quer dizer que há um público. Há um pessoal que gosta. O povo gostou, né? O pessoal gostou. Eu, particularmente, quando eu vi, eu disse, nossa, o caminho é esse, né, dele. Então, você se identificou mais com, na realidade, com o Beto Barbosa. E já tem um apadrinhamento dele, né? Praticamente. O Amém, né? O Amém, e a partir do momento que você divulga, que ele vê, que ele curte, que ele dá libera... o aval, diz, gostei muito. É o Amém. Então, exatamente. Né? Aí eu comecei a fazer, né, uma apresentação aqui, outra ali e tal, e estamos aí nessa pegada. Qual é a expectativa, assim, para este projeto, então, pessoal, e que de repente se torna coletivo, porque aí você vai trabalhar em prol da cultura, da arte, da música. Qual a expectativa em cima deste personagem, mas com a linha artística? Eu gosto muito de fazer cover, de prestar homenagem e tal, e o Beto Barbosa, como o gueto dele sempre foi Nordeste, né? Fortaleza, Recife e tal. E o ritmo, então, é contagiante. Porque, assim, o pessoal fala muito da lambada. A lambada foi um ritmo ali que surgiu com Pinduca, como você falou, né? No final dos anos 70 para o começo do 80. Aí depois teve Alípio Martins, teve Beto Douglas também, que entrou no ritmo. E Beto Barbosa já surgiu ali final dos anos 80 com Kaoma, né? Explodiu aquele pessoal ali. Mas o Beto, ele não, apesar do que o pessoal fala, ele não é só lambada. O Beto tem forró, o Beto tem zouk, o Beto tem vários hits, tem músicas românticas, como Meu Amor Não Vai Embora, que foi trilha de novela e tal. Mas assim, o pessoal associa ele muito à lambada. E o que eu escuto, eu conheço a discografia dele toda, a lambada é uma parte só, porque o ritmo mais predominante que eu vejo na discografia dele é forró. É porque, na realidade, pelo que eu vejo, eu não sei se o Eduardo vai concordar e o Anderson. Isso. Cada artista ele tem que ter uma direção, né? Um segmento. Né? Um segmento. Por exemplo, Nena Queiroga, eu descobri recentemente que ela tem, assim, ela não é só de carnaval, né? E eu pensava que ela era só de carnaval, como a Umi também. Mas aí ela tem disco de forró, né? O Barramalho, por exemplo, a gente achava que era só forró, né? Porque começou lá atrás com Luiz Gonzaga, enfim. Mas não. Você, quais são as preferências musicais? O que você mais gosta quando você está em casa? De ouvir, de comer, de, né, assistir? Aposto o que você quiser se você acertar. Nossa. Rock. Tem cara de roqueiro. Olha aí. Rapaz, tá vendo? O cara Primeiro cara que diz que eu tenho cara de roqueiro, porque todo mundo acha que eu já apresentei programa de brega, já apresentei programa de tudo. Eu pensei que você gostava de sedutora, de... Pois é. Camelô, não, eu gosto, são maravilhosos, adoro. Pra festa, por exemplo, eu escuto tudo. Agora, em casa, a música que eu realmente escuto no carro, escuto em casa, aí eu gosto do rock, aí eu gosto de música clássica. Nossa. Às vezes eu escuto música clássica. Mas. Tomando uma tacinha de vinho. Rapaz, música clássica com licor. Eu paro, eu sento, eu sento. Eu morava no mato, né? Eu morava em aldeia, eu morava no mato. Eu gostava de sentar pra olhar o mato e ficar estudando lá. E aí, quando era o meu rockzinho, que eu gosto muito, rock clássico e tal, aí era cervejinha, tem que ser na cervejinha. Mas você consegue, pra curtir a música mesmo assim, é rock and roll. Rock and roll. E aí a gente perdeu recentemente, agora, essa semana, Rita Lee, uma mega, assim, artista, né? Única, exclusivamente. Representante do rock, total. Pois é, então, quero até deixar aqui os meus sentimentos para todos os fãs, né? De Pernambuco, do Brasil. Eu também fã de Rita. Mas, Eduardo, você Bom, então você começou essa sua carreira brilhante assim na TV. Agora você está com novos projetos. O que acontece? Porque todo mundo volta. Não, tem muita gente que está perguntando, cadê você e tal? O que acontece? Eu
eu tô vendo um caminho acontecendo. Eu já vi você muito chateado nas redes sociais. E antes de você falar, deixa eu mandar aqui um abraço maravilhoso para o site, a página Recife Politicando, tá? Que sempre posta coisas assim muito bacana e uma fonte muito assim que eu vou logo lá para ver e trazer, né, para eu postar, repostar, e eu digo assim, parabéns por estar sempre divulgando o melhor. E aí eu vejo muito o Eduardo Moura lá, né, batendo mesmo. Eles gostam de mim, né? né? Um abraço para eles não também. tem quem não gostar de você. Tem muita gente que não gosta. O que acontece, Jailton? Como jornalista, você tem que ser imparcial. Assim. E aconteceu um fenômeno muito engraçado desde 2018. Desde 2018, começaram a jogar você ou para um lado ou para o outro. Ou você é de um lado ou de outro. Você não pode não ser de nenhum dos dois. Não pode ser nenhum dos dois. Não. Desde 2018. Desde 2018 houve essa mudança. Com a eleição, com tudo. E esse último ano, eu comecei a ter a receber um carinho do pessoal de direita. Porque os meus comentários não iam para a esquerda. Não é porque eu comentava coisas de direita, porque não ia para a esquerda. E começou-se a criar um negócio que... quando descobriram que eu votei em Bolsonaro, aí pronto, taxaram, não sei o que tal. E eu acho isso uma babaquice, sabe? Às vezes me perguntava assim, Eduardo, tu é Bolsonaro ou Lula? Eu digo, eu sou Eduardo. Pô, eu não sou nenhum nem outro. Eu não acho que nenhum nem outro é perfeito. Para mim, os dois têm defeito. Agora, o que é que eu tenho? Como todo mundo tem. Como todo mundo. Mas como você todo quis mundo. o melhor, creio eu. Não, o que é que eu pensei? Eu vou dizer que eu não tenho vergonha de dizer isso. Pelo contrário, eu tenho orgulho. Uhum. Eu sou muito fiel aos meus valores. Que valores eu tenho? Poxa, eu acho que a família deve ser respeitada. Sim. Eu acho que o trabalhador deve ser respeitado. Eu acho que a gente paga muito imposto para ter pouco retorno. São coisas que eu penso. Isso quer dizer que eu sou inimigo de quem não pensa? Não, não é, pô. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu não, pode ser mesmo, mas eu não sou. Então, assim, meus comentários começaram a chamar a atenção desse outro lado. Você perdeu amigos? Muitos. Não, perder amigo, ninguém perde amigo. Você perde colega. É verdade. Porque quem é amigo não vai deixar de ser amigo seu por causa disso. Sim. Muitos colegas começaram a virar o olho para mim. Isso é fato. A minha série da TV tem a ver com isso. Nossa. Tem a ver com isso. E eu acho, de fato, quando eu paro pra pensar que isso E você não tem nenhum fechou problema de portas. dizer isso. Né? Não, porque é o seguinte, eu não minto. Eu não gosto de mentira. Eu falo isso, inclusive, com dor no coração, porque, pô, tava tão bem. Antes de 2018, meu relacionamento com meus colegas profissionais era tão bom. Quer dizer que o seu profissionalismo não levou em consideração. Aí Cara, misturaram Quem disser que nos meios de comunicação aqui houve esse profissionalismo, não tá falando a verdade. Eu acho até que houve o esforço que queriam, mas não conseguiu. Porque houve sim uma segregação, que eu acho uma leseira. Pô, eu não sou inimigo de quem pense diferente de mim, não. Eu não sou. Agora, Eduardo, então, pô, vamos fazer o seguinte, eu acho que o cara invadiu uma terra ali, tá certo. Pô, eu não acho. Pô, acabou. Tu acha, eu não acho. Vamos tomar cerveja junto? Tá resolvida a parada. Eu não tenho problema com isso. Agora, há uma tentativa de convencimento de um lado e de outro para que você pense igual às pessoas. Eu não cedo essas tentativas de convencimento. Eu não sei se isso chateia. Que é uma sedução barata, né? Não, tipo assim, não, porque vê como é que pode, uma vez tiraram pra mesa, como é que pode você, do Nordeste, não ter votado, não sei o que. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Agora, na minha família, muita gente votou de um lado, muita gente votou do outro. Aí eu vou brigar em família porque um votou de um lado. Não. E a gente viu. Cara. E a gente viu, Eduardo, me perdoe, viu? Claro. Recentemente, no ano passado, a gente viu mortes. De pessoas, mortes de absurdo, família, cara. por conta de política. E eles estão aí, né? É absurdo, e vou dizer mais. E muito se bateu, porque um
né, um difunde o ódio, o outro o amor. Os dois difundem ódio. Os dois lados difundiram que a gente se separasse. E a galera caiu nisso. A galera caiu nisso. Pô, por mim, a minha ideia, Eduardo. Eu votei em Bolsonaro, o cara votou em Lula, eu pego abraço ele, meu irmão, vamos cuidar da vida da gente bem. A gente tem que... Os dois lados querem a mesma coisa. No fim, frigir dos ovos. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer segurança na rua, todo mundo quer uma saúde que funcione, todo mundo quer uma escola boa, todo mundo quer a mesma coisa, cara. Agora vale salientar que tem certas pautas da esquerda que eu mesmo não quero levantar. Não, por exemplo, a história de invadir terreno, eu acho errado. Isso é terrível. Quer dizer, você tem uma casa, Sim. tá lá desocupada, tá fechadinha. Quer dizer, para alugar. Eu acho errado. Aí eu acho chega errado. lá, uns sem terras, que tem terra suficiente, e vai invadir a tua casa. Quer dizer, cada onde é que tá o respeito e fica por isso mesmo, não pode. E veja, respeito quem acha lógico. certo. Respeito quem acha certo. Boa, tranquilo. Eu acho importante, eu acho que nesse sentido, 2018 para 2022, o que faltou foi as pessoas entenderem a ideologia. Tudo passa pela ideologia. Então, se as pessoas tivessem não olhado apenas para o candidato, e sim para a ideologia que acompanhava aquele candidato, com certeza, eu acredito que as brigas e as discussões, elas teriam sido totalmente dissipadas, ou quase. Por quê? Quando a gente observa a ideologia do candidato Bolsonaro, a ideologia, não o candidato. Sim. É uma ideologia de menos Estado, ou seja, o país cada vez mais caminhava para menos interferência do Estado, mais mercado livre, mais empresários. E a gente sabe, quanto mais empresários, mais empregos. Qual era a ideologia? Isso estou falando só uma parte da ideologia do Bolsonaro que ele acreditava. Parte da Que era, economia. que era uma parte de mercado livre, menos estados, enxugando a máquina pública e trazendo mais investimento para o país. Vamos ver a parte do conservadorismo. A parte do conservadorismo, a esquerda trabalhou muito bem essa parte, né? De lutar contra. Mas o que é ser conservador? É você dar valor a valores que já existem, que já vêm de antepassados. Você não quer destruir o passado, você quer manter aquele passado porque aquele passado deu certo. Então, se aquele passado deu certo, você quer manter. Então, o conservador, ele tem dificuldade quando aparece um revolucionário, uma pessoa revolucionária que quer mudar aquele passado que já deu certo, ele tem dificuldade de aceitar logo. Ele pode, vamos fazer um teste, vamos ver aqui se vai dar certo. Mas o presidente Bolsonaro e a sua ideologia tinha essa ideia conservadora de valorizar o que já deu certo, o passado que já deu certo. E aí o que acontece? A esquerda, né, quem infelizmente ou felizmente, como ele falou, cada um tem a sua opinião, a sua visão e está correto, não está errado. O que a gente não pode fazer é criminalizar o pensamento do outro. Uhum. Eu tenho um pensamento também conservador de direita, mas tenho N amigos de esquerda. E a gente conversa, a gente troca ideias, a gente pensa diferente, mas um respeita o outro. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas hoje em dia, elas não se respeitam. Elas não respeitam os diferentes. E se você é de direita, você é o meu inimigo. Se você é de esquerda, você é meu inimigo. Não. Nós temos que sentar e conversar, debater ideias. Se a minha ideia ela for convencer aquela pessoa, né? Perdão, a minha ideia é convencer aquela pessoa, bacana. Mas se ela não convencer aquela pessoa, bacana também. Porque o oposto tem que existir. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, o problema do Brasil é que a ideia de coletividade ela não existe ainda. A ideia de sociedade. Tipo, irmão, tu tá ali no shopping, tu vai chegar no shopping e tu vai ver a vaga lá para idoso vazia. Ah, não, eu vou botar aqui porque é besteira, isso é besteira, ninguém vai notar. Tá vazia, né? Então isso é um pensamento egoísta. O brasileiro é egoísta. Ponto. Isso é um fato. Então o cara tá lá, quando aparece uma vantagenzinha, o cara quer lá. Então isso é uma coisa enraizada. Mas por que foi enraizada?
Desde lá atrás criou-se a história do Brasil. O cara que é inteligente é o cara que é esperto, é o cara que arruma um jeitinho. Isso é cultural. E a gente precisa começar a combater isso agora para lá na frente colher os frutos. Porque o que é que isso trouxe a gente para onde? Para um país onde a gente acha que está sendo o tempo todo enganado, e que realmente é. Está sendo passado para trás. E se você for fazer uma analogia, esse pensamento, as eleições mostraram muito isso. O pessoal queria defender uma pessoa, se apegou a um ídolo. Eu mesmo tô nem aí pro cara que eu votei, não. Eu quero saber do país funcionar. Eu quero que funcione. Por exemplo, ganhou, eu não torço contra, não. Eu, de jeito nenhum. Eu quero mais que dê um tilt na cabeça dele lá, que ele faça as coisas certas. Porque, veja, se ele fizer as coisas certas, pode ser Lula, Bolsonaro, palhaço patati patatá, fofão, tô nem aí. Eu quero que... O que eu defendo são valores. Então, isso é além de um ser. Só que a gente é muito individualista. O brasileiro é assim. E já pegando o teu gancho, eu vou dar minha opinião particular em relação a essa questão de dar certo. Eu não, até agora não estou vendo que está dando certo. Né? Até agora porque não. As pautas, sinceramente, você vê que hoje a gente está tendo uma penalidade muito grande, né, nos últimos 6 meses, porque realmente, se a gente comparar o governo de 2018 até 2022, teve muitas coisas que empatou do governo trabalhar. É fato. Só 2 anos ficamos, né? Mas agora não existe mais, por exemplo, a questão da Covid, existe sim, mas existe muito fake news em relação a isso, sabe? Veja a quantidade de ministérios que foram colocados a mais, então veja os gastos, né, para quem prega e propaga a questão de melhorar, né, a pobreza, de coisa. Então, é uma coisa que daria um programa só para falar disso. Mas a realidade é o seguinte, é que nós estamos sem educação, saúde, segurança pública, estamos sem esperança de dias melhores. Isso. Essa é que é a realidade. Você vai no supermercado hoje, tá parecendo na época de Sarney, que quando eu era adolescente, eu via minha mãe comprar 1 quilo de feijão hoje, amanhã já era outro valor. Tá a mesma coisa. Fui no Bom Preço. Então agora eu vou lascar a linha. Fui no Bom Preço essa semana, cara. Fui comprar uma bandeja de ovos. Peguei meu carro. Pô, quando eu chego lá, uma bandeja de ovos tava R$ 32. No carro do ovo é 14. Entende? Aí eu fui no mercadinho na esquina, tava por R$ 23. Eu fui lá pra dentro de Água Fria, eu encontrei por 19. Olha aí. E se pegasse o carro do ovo, ia ser R$14,90. Pronto. R$14,90. Ou seja, veja como é que as empresas estão administrando os seus produtos avulsamente, sem comunicar, e não tem nenhuma fiscalização para isso. Então, quer dizer, é assim, quem é que tá ganhando com isso? Mas é que tá. A empresa tem os impostos. Ah. Qual é o problema? A gente tem um país que cobra muito imposto e não entrega nada, porque esse imposto vai para onde? Vai para o luxo dos políticos. Cara, quem consome 40% da riqueza do país é a classe política e o jurídico. É quem consome 40% da riqueza do país. Todo mundo sabe disso. O Eduardo, ele falou uma coisa muito interessante aqui. E eu acho isso fundamental. Não é olhar, a gente não pode olhar para o político como um ídolo ou um super-homem. O político, ele está a serviço do povo e ganha muito bem para isso. Então, nessas eleições que se passaram, realmente aconteceu isso. Bolsonaro, Lula. Então, o que acontece? Como você falou, como eu toquei aqui anteriormente, a ideologia. Se as pessoas conhecessem a ideologia da esquerda, que é uma ideologia de mais Estado, menos empresários, elas sofreriam menos. Mas, infelizmente, nós vivemos num país com pouca cultura, com pouca educação. E conhecimento de política. E conhecimento de política, que é uma coisa fundamental. Os políticos odeiam que nós estudemos sobre ele. Eles odeiam, porque a partir do momento em que a população começar a estudar, eles vão ter um grande calo no sapato. Vai criar o senso crítico, né? O senso crítico.
Então, essas eleições serviu para despertar o interesse pela política e nós, Concordo. como comunicadores, temos que passar isso para as pessoas. Os políticos estão a serviço da população. Se eles não fizerem um bom trabalho, eles têm que sair. E não tornar um político como um animal de estimação. Entendeu? Então isso é muito importante e que a gente possa cada vez mais externar, explicar para as pessoas isso, estudar sobre isso. Estudar. O povo realmente, o povão, assim, que precisa de auxílio, etc e tal, não quer saber do auxílio. Então, o povo que tem que ser instruído para entender É o que assistencialismo, né? na Constituição já garante lá para todos nós, lá diz saúde, educação, segurança, trabalho, etc e tal, né? Colégio. Então, mas só que a periferia, o povão, que é a maioria das Que são os pessoas esquecidos. que são os esquecidos, que só é lembrado nessa época, Na política. e aí é Não lembrado é por eleição. bolsas migalhas, né? Isso. Bom, enfim. Luiz, você sofreu algum tipo de repreensão? Como é que você vê também essa situação? Esquerda, direita, mas vamos o Brasil. Vamos deixar a esquerda, a direita e tirar o centrão. Vamos colocar o nosso país em pauta. Como é que você vê? Eu vejo da mesma ótica que os meninos falaram aí também, né, Eduardo. Não vai dizer aqui o contrário para não apanhar, não, né? Não, mas... olha, De jeito nenhum, pelo amor de Veja só, apesar da camisa vermelha, eu não sou petista não, tá? É só a camisa mesmo. Deus. Se fosse, não tem problema nenhum. Não, é como eles falaram, eu também tenho amigos de esquerda, a gente se dá super bem. Cara, eu acho a mesma coisa que o Eduardo falou. Isso é super errado, velho, você dividir pra conquistar. Né? Direita, esquerda. Aí você, eu tenho que ser inimigo dele porque ele pensa diferente de mim. Eu acho errado isso. Mas assim, o que eu vejo, né, nas minhas redes sociais, nos meus amigos, é que a galera da direita, eu até falei isso em outro podcast que eu participei, né? A galera da direita, ela tem uma facilidade tranquila em conviver com o pessoal da esquerda. Mas a galera da esquerda já não consegue conviver tão bem com o pensamento de uma galera mais conservadora. Pois é. É isso que eu consigo observar nesse... E eu digo isso porque eu vou endossar também, viu? Eu tô aqui jogando cedo não, mas é verdade. É porque, por exemplo, eu tava com um funcionário na minha casa que ele era totalmente esquerda. Quer dizer, eu sei disso. Só que o que importa pra mim é a honestidade dele e o trabalho, né? Então, não, jamais. Mas aí ele começou meio que, assim, a afrontar, sabe o que é aquela coisa de, sabe? Não, eu votei porque eu tenho mais força, porque isso, aquilo, outro. Bom, e o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele mesmo que saiu, né? Então, não tinha, pra mim, nunca teve esse problema de dividir as coisas e classificar ou rotular por isso. Porque até então... Eu não voto em partidos, em bandeiras, eu voto em pessoas. Por exemplo, eu votei em João Paulo para prefeito, lá atrás. E acho que dos últimos prefeitos foi o melhor. Né? melhor, Eu votei, não me Eu acho. arrependi, do PT. Eu acho. Né? Tenho colegas, assim, tenho até ele no meu contato dele aqui. Mas o que é que acontece? Mas de 10, tira um que... quer arriscar, quer fazer diferente, etc. Tal. Tem uma cartilha. Essa que é a realidade. Naquele tempo do João Paulo, assim, eu não sei muito bem, mas eu era mais novo, mas eu acho que não tinha tanto esse negócio de a galera votar por uma ideologia. A galera votava mais por simpatia pelo político, né? Não conhecia. Não A conhecia, popularidade não conhecia. e os projetos. Cara, a gente era muito mais feliz antes de 2018. Realmente. Isso é verdade. Agora, aí, então você tá dizendo que 2018... Não, porque começou essa guerra. Cara, essa guerra só é pior pra gente. Essa guerra é dividir pra conquistar o que você falou. E eu acho que tem fanático dos dois lados. Tem. Dos dois lados. Entendeu? Nenhum fanatismo, todo fanatismo é cego. A gente tem que pensar no bem da gente. E se o bem da gente tiver numa terceira opção na próxima eleição, aí você não vai votar, não? Eu rezei pra ter uma terceira opção nessa eleição. E não tivemos. E não tivemos. Eu Temos rezei pra bons ter. nomes, né? Temos bons nomes já no mercado aí. Por exemplo, O meu Alckmin tema- é um cara que me decepcionou. Totalmente. Tá todo Porque mundo. se ele entrasse, eu acho, como terceira opção, eu votava nele. Eu votava nele. É isso que eu não entendo, cara. Só que aí que tá. A galera viu que ia ter essa briga entre os dois lados e não tem que estar de um lado ou do outro. Eu não tô em nenhum. Agora você quer dizer, é Bolsonaro que votou. Beleza.
Sim. Eu que tenho que saber o que é que eu penso. Agora, que a gente foi julgado demais, foi. No nosso meio, foi. Demais que você agora tocou no assunto mais importante, porque você tem sua profissão, você é formado, tem seu trabalho e não estava numa condição de ser um aproveitador ou querer alguma vantagem do governo, porque você fez sua parte como cidadão para a melhoria da sociedade em geral, assim como eu, como todos nós, não é verdade? Então, o que é que acontece? Então, eu também sofri repreensão por conta disso, fui expulso de grupos. Ah, porque não acredito que você, quando viu lá, escancarado eu lá. Ora, pelo menos o patriotismo foi resgatado, porque eu só vi esse patriotismo quando o Collor entrou lá atrás, e que ele tentou resgatar, depois se apagou isso, porque eu acho que, por exemplo, você viaja, vai para os Estados Unidos, vai para algum país da Europa, todos os cidadãos têm, assim, aquele orgulho de colocar lá a sua bandeirinha na sua casa, seja lá onde for, e a gente só coloca aqui de 4 em 4 anos, porque tem o futebol, e hoje a gente vê que o futebol é lazer, beleza, é diversão, mas até agora tá tendo roubo dentro do próprio sistema. Sempre Agora, teve. na minha cara tá escancarada, até os jogadores estão fazendo parte desse sistema. Mas eu acho assim, eu Misericórdia. acho muito importante, né? 2018 ele pode ter trazido, né? Vamos dizer, essa briga, mas também trouxe o conhecimento Sim. de você querer pesquisar a fundo. Exemplo, posso me colocar aqui como um dos exemplos, né? Eu não sabia absolutamente nada sobre política até 2018. Então, quando 2018 chegou, que Bolsonaro surgiu, eu já identifiquei, poxa, vou estudar, quero aprender mais sobre ideologias. Então, fui me aprofundando mais sobre ideologias, sobre conceitos, o que aquele determinado candidato acreditava, o que aquele outro acreditava, se ia de acordo com o que eu acreditava. Então, eu entendo o seguinte, lá atrás, na década de 90, eu nasci em 96, eu não cheguei a pegar as eleições em que o doutor Enéas se candidatou à presidência. Eu peguei. Porém, o YouTube me Pegamos. fornece vídeos que eu assisto constantemente. E ele, lá atrás, ele já levantou 1% do patriotismo que o Bolsonaro levantou em 2018, os 99%. Então, assim, essa vontade de querer mudar o Brasil, essa vontade de querer mostrar para as pessoas como realmente é a política, vem da época do doutor Enéas. Da mesma forma, Bolsonaro surgiu, ele foi intitulado da mesma forma que o doutor Enéas foi intitulado lá atrás. Louco, fascista, genocida, tudo que não presta, ele também sofreu lá atrás. Só que dessa vez, existe uma coisa que não existia lá atrás. A internet. E através da internet foi que a gente começou a pesquisar, foi que a gente começou a ver e foi despertando aquele patriotismo que estava apagado há muito tempo no brasileiro. E aí o brasileiro disse, não, a gente vai se levantar para lutar pela nossa pátria, pelo nosso país. E assim como você, eu também fui pesquisar a vida do Dr. Enéas. Na época não tinha. Hoje você pega as entrevistas que ele concedeu ao Jô, ao Serginho Glusman, parte e coloca na internet e a gente vê aquelas falas dele. E uma entrevista exclusiva que ele deu para Ratinho e também para Hebe Camargo, você vê o cara muito culto. Ele falou sobre tudo isso que está acontecendo, coisas que daqui a 50 anos, quer dizer, se não mudar realmente, se não vier um outro aí que possa realmente mudar um pouco da situação do nosso país, é aquilo que ele falava lá mesmo. Sim. Quer dizer, que se ele fosse eleito, era uma grande diferença que tinha feito. Uma grande Uma diferença. grande diferença, cara. Enéas era um gênio. Pois é. E aí não estuda um homem desse. Tem que estudar um homem desse. Isso é verdade, maravilhoso. Doutor sabe? Enéas, para mim, é um exemplo. Bom, vamos sair da política, porque não vai nos render nada, né? Só uma pergunta rápida. Tu trabalha com cultura, não trabalha? Com arte, Sim, você sim, também? sim. Você também. Já receberam alguma ajuda aí de Da Lei Rouanet. Lei Rouanet? Não. Eu É tava fácil, na esperança. é fácil acessar? Eu tava. Não. É muito difícil, assim, eu tenho um amigo, ele sabe, que é o Rodrigo Teaser, que ele já Sim. tentou. Pô, o Rodrigo é maravilhoso, pô. É, Ele, um abraço pra ele, Rodrigo. Em Rodrigo. breve, viu? Se quiser, vem cá. Vamos combinar aí. Aí ele conversa muito comigo, aí ele disse que já tentou, eu não sei nem se ele queria que eu falasse aqui, mas tudo bem. Ele tentou, mas a desculpa, no caso dele, é sempre assim, mas você não enaltece nossa cultura, você enaltece um artista internacional, que é Michael Jackson. Então você não tem Pronto, direito. mas você enaltece a cultura da gente. E aí? Pois é. Qual é o problema, gente?
as falácias têm que ser expostas, entendeu? Então, não, porque um lado odeia a cultura, o outro adora. Não é verdade. Só que tem um lado que tirava a sua parte do que ia para a cultura e tem um lado que não tira. Isso é assim. verdade. É simples. Por São exemplo, cantores- e quem recebe são cantores que hoje não fazem mais sucesso. por exemplo, E que não precisa e da que Lei não Rouanet. precisam, já Não tem a precisam, sua porque- carreira consolidada. É. recentemente, Cláudia Raia ganhou aí 5 milhões, 250 mil reais para fazer não sei o que ainda, mas enfim. E isso é uma fatia muito grande, né? Isso logo de entrada do governo. Será que esse dinheiro foi todo para ela? Né? Então, 5 milhões é muito dinheiro. Como é que a Lei Rouanet, do setor da cultura, existe esse dinheiro, que é para os artistas iniciantes, e não existe. Aí, todo mundo aqui tem projetos, né? Por exemplo, eu tenho um projeto que é cultural e social. E que é artístico também. Mas eu já bati em portas de prefeitura, daqui, tudinho, mas nunca ninguém deu atenção, porque disseram, não, mas esse projeto não se encaixa, porque precisa disso, daquilo, aquilo outro. Enfim, o que é que acontece? Quando o Bolsonaro ele veio para tirar e colocar os pingos nos giz, como diz a história, né? É. Ou seja, para os artistas iniciantes, mas aí a grande massa ficou contra o Bolsonaro. Quer dizer, que se ele deixasse, era todo mundo junto dele. Bom, então Quando eu são digo que se pensa muito, interromper, é quando eu digo que se pensa muito no indivíduo. individualistas. Quer tirar a vantagem, pô. Então eu Tem acho a consciência, peraí, pô, não, isso tá errado. Vamos fazer o certo. é triste, cara, falar disso, sabe? Então, enfim, então se fala muito em querer ajudar o país, mas desse jeito não, é destruir mesmo. Olha, eu estou, gente, aqui eu estou com Eduardo Moura, eu estou com o Anderson Melo e meu queridíssimo aqui, Luiz Araújo. Quero mandar um abraço aí a todos os meus seguidores do Instagram, que está aí acompanhando o nosso podcast, tá? No YouTube também, ao vivo aqui, para todo o Brasil e para todo mundo. Vamos, tem uma notícia aí, ó, deixa eu dizer, ontem eu estive com o Biafra, né? E uma entrevista maravilhosa, que em breve vai estar disponibilizada aí para todos vocês. Ontem estava no hotel com ele. E eu quero mandar um forte abraço para ó, ele aí, ó. Biafra, maravilhoso, né? É muito bom esse cara. Da década de 80, Globo de Ouro, Chacrinha. Eita, é o menino de ouro que o Chacrinha dizia, né? Chamava ele, menino de ouro. Ó, tava com ele, a entrevista linda, que vocês vão poder ver em breve, acho que essa semana. Quero mandar um forte abraço para o Robson, tá? Que é o empresário dele, né? O Jorge me boicotou, viu? Mas o Robson não. Robson, um beijo para você. E o Biafra disse o seguinte, que vai vir em junho, ele, Dalton, e quer eu e a produção lá, né? Toda a equipe para fazer uma entrevista exclusiva no camarim com o Dalton e ele. E vamos estar sim, viu? Obrigado. E tá ao vivo, né? Ou seja, tá gravado aí. Mas eu confio muito no bom senso, no caráter e também na transparência do queridíssimo Robson, que me ligou lá do Rio, né? Isso foi hoje é sábado, quinta-feira, né? Então, assim, eu fiquei muito honrado, eu nem acreditava, e de repente tá aí. Então, tá vendo, gente? Ó, é isso que eu digo. Assessores, diretores, produtores, empresários daqui de Pernambuco te conhecem. A mesma coisa são os políticos. Acho que eu levei um projeto para um vereador aqui da cidade do Recife, que foi no meu programa, né? E pediu um projeto, e eu fiz o projeto. Fui lá. Fui umas 3 ou 4 vezes no gabinete de Zé Neto e ele não me recebe. Passo mensagem para ele, nada. Ligo para ele, nada. Nada contra, mas ele pediu para fazer o projeto. Fiz e deixei com assessoria, deixei com um bocado de gente. E nenhuma ligação sequer, cara, me deram. Quer dizer, não é que eu perdi tempo. Simplesmente o projeto foi para a mão de outra pessoa que já abraçou. Então, acho que quem perde não é a gente. Nós somos apenas ferramentas, pontes. E nós queremos fazer o bem, queremos, né, fazer pela cultura, pela sociedade, etc e tal, pelos nossos bairros, que tá capenga de muita coisa, faltando lazer. Eu não sei como é que o prefeito, por exemplo, faz uma faixa de ciclista, nada contra, mas assim, se a rua tem 1 metro, ele faz 70 centímetros. Porque ali
ali perto do shopping Boa Vista, que você faz aquele cruzamento, aí tem duas linhas de carro aqui. Aí quando você atravessa só tem uma. Como é que vai? Se for por aqui, pega uma multa. É uma desproporção muito grande. Contar uma história rápida. Misericórdia. Então, Zé Neto, muito obrigado pela sua atenção, viu? Querido vereador da cidade do Recife, pelo PROS. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, viu? Mas eu agradeço a sua entrevista que o senhor concedeu lá na Rádio Tropical, falando das suas ações sociais. Parabéns, continue. Mas não fui muito bem recebido, assim, o projeto que o senhor pediu para fazer. Eu fiz, e aí tá indo para a mão de outra pessoa, que com certeza vai se beneficiar o próximo ano, que é ano de eleição. Tá bom? Você falou aí das faixas. Cara, Nota 10, né? não, o pessoal diz que eu sou tarja preta, né? Já me chamam de tarja preta. Tal. Mas porque eu pergunto as coisas que são óbvias. Só que a galera não pergunta. Fui pra coletiva uma vez, da CTTU lá, do pessoal. E era sobre outra coisa, mas aí eu tava acontecendo essas pinturas, e aí eu perguntei, eu disse, ó, qual é a distância que tem que botar de um ciclista? Sabe qual é? No Código de Trânsito? Vocês têm ideia? Não tenho. 1 metro, mais ou menos. 1,5 m. 1,5 m, né? Eu tinha visto uma vez. Qual é a largura de uma faixa de trânsito? 3 metros. Se você botar 1,5 m de faixa e eu tiver que dar mais 1,5 m de distância, eu perdi uma faixa. Beleza, mas a rua tem 2 faixas, beleza. E se eu tiver ônibus? Ah, E te botar a faixa exclusiva de ônibus? É. Aí não tem espaço pro carro. e o que mais tem aqui é carro. Só que veja, aí você tem um raciocínio que é o seguinte: não, mas tem que ter a faixa de ônibus exclusiva, porque o ônibus leva mais passageiros que o carro. Tá. E por que tem que ter a de ciclista, que só leva um? Pois Boa. A galera fala as coisas sem raciocinar no que tá falando. Meu sonho era sentar. Senta aqui, engenheiro de trânsito do Recife. Senta aqui. Bora bater um papo rapidinho. Ainda vou tentar fazer isso. Bater um papo de boa. Assim, né? Não precisa de agressividade, não é isso não. Só pra eu entender a lógica. Você pega uma faixa, você pega uma rua e você coloca uma faixa, uma mão dupla de bicicleta, que não passa uma bicicleta. E você tem a rua toda esburacada e que mal passa carro, porque não consegue passar, mas tem um monte. Você vai para um outro aspecto. Mas tem que desincentivar o uso do carro na cidade. Beleza, você senta lá com os empresários que movimentam o mercado daqui, porque a gente tem uma fábrica de carro em Goiânia, Sim. É que verdade. gera muito imposto para o Estado, que gera muito emprego. Vai fechar a fábrica? Não. É bater Mas cabeça. veja, tá entendendo que a coisa se sim. confronta? É. Por E quê? confunde Você todos falou uma nós. palavra que eu acho maravilhosa quando dizem que eu sou, porque eu me preocupo com isso. Coerente. Tem que ter coerência no que se faz, cara. Uma hora você vai por um canto, depois não, mas aqui como me favorece, eu vou pro outro canto. Aí você não tá sendo coerente. Será que é brincar com a gente? Só sendo, porque não, Já, então eu vou te fazer uma não pergunta. entendo. Aquele canal do Arruda, por exemplo. Se gasta, não sei, eu vou chutar assim, mas Mas aí é culpa do povo. vamos lá. Não, um Ale milhão, muito um milhão pra limpar aquele canal. 1 milhão pra limpar aquele canal do Arruda. Eu moro ali há 33 anos. E, cara, não se gasta. Então gaste pelo menos. Quantos milhões não foram gastados desde a época que eu moro ali? Isso, minha mãe já mora há 40 e assim sucessivamente. Quantos anos tem o estádio do Santa Cruz? E aquele canal ali? Gaste 1 bilhão e não gaste nunca mais. Faça uma área de lazer ali, faça. É muito grande, dá pra se fazer. Agora, cadê os modelos de lá de trás? Aí querem gastar 1 milhão todo mês, todo ano. Mas aí eu vou todo dizer, ano. aquele negócio que eu falei que eu sou justo com a coisa. Por favor. Ali no canal da Roda, já cobri algumas matérias ali. O povo é que joga lixo, pô. Aí o povo, aí veja, aí você diz, Eduardo, então ali a culpa é do povo, então o serviço público tá correto. Ali tá. Mas se você for pra base do problema, por que o povo joga lixo no canal? Duas coisas, não tem onde botar e porque não tem educação. É verdade. Quem é que tem que dar a educação correta pro povo? É o poder público, cara. Você volta pro início da coisa. É uma coisa, é um círculo. E esse círculo começa em qualquer ponto que você for de discussão de sociedade, na educação. Educação é a base de tudo. De fiscalização, né? Educação é a base de
tudo. Agora, no ponto que a gente tá, tem que ser, na minha opinião, educação com punição. Sim, Porque quem não tem educação tem medo de ser punido se a punição for severa. é verdade. Isso mesmo. Além de você ser um cara viajado, você é jornalista que tem que entender mesmo, é um estudado, quer dizer, traz até história aqui para nós. E a gente aprende. Quer dizer, tem que ter essa punição, porque lá fora se joga um papelzinho, por exemplo, em alguma cidade do Canadá, Estados Unidos. Você é repreendido pelo cara que tá do seu lado. Pois é. O cara mesmo disse, você é mal educado, meu irmão? Pega o papel. Aqui mesmo, dentro do Brasil, tem uma cidade, não sei se é. Gramado. Pronto. Gramado Pronto. foi lá, é muito lindo. Exatamente. Então tem modelos, agora eu não sei o que acontece. Aqui a cidade do Recife, Marco Zero aqui, tudinho, tá tudo sucateado, lixo. Zona Norte tá, sabe, fede. Agora, porque realmente tem essa questão. Eu vou nas praças ali da Zona Norte, às vezes estou fazendo um culpa em alguma coisa, aí mostra a realidade. Mas o povo, eu vejo o povo jogando. Eu fazendo uma live. O povo vai, joga, uma senhora, um senhor, um carroceiro, o povo bota lá. Eu não vou falar dele, mas ele tinha que ter um contende, alguma coisa para Concordo. trás. Aí você vai lá ele perguntar, tem. vai perguntar a pessoa que tá jogando lixo e fala assim, não, mas se não tiver lixo no chão, não tem emprego pro gari. Não tem nada a ver. Nada a velho. ver uma coisa com A a falta outra. de educação leva a isso, né? Pois é. E o jeitinho. O jeitinho. O jeito, porque não sei o que, aí começa um monte de desculpa. Cara, todo mundo sabe, Jailton, na minha opinião, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Isso. Eu acredito em Deus, tá? Então, assim, Deus fala com a gente pela nossa consciência. Então, todo mundo sabe quando vai fazer uma coisa errada que tá errado, velho. Só que existe aquele negócio, você não vai ser punido, É, se vai trazer uma vantagem. é triste. Ninguém pensa no filho, no outro, no Pois é. vizinho, Não, enfim. não. Luiz, me diga aí, tipo, essa expectativa desse projeto, 2023, daqui a pouco tá acabando, né? Mas há alguma expectativa de Beto Barbosa vir a Recife esse ano? Você Ele tem? já veio, na verdade. Não, sim. Ele no veio em começo, março. Mas Fez daqui um no final show. do ano, não. Eu acho que até agora não. Ele Não fez tem, um show na Aspecre, eu acho, no clube lá. Aí, agora tá fazendo. Ele roda muito ali, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Sim. Piauí e tal. Mas até agora a gente. Mas apadrinhou você. De uma certa Ele é um cara assim. O pessoal fala que ele é meio invocado e tal, assim, meio brabo, mas assim, Mas com você não foi. comigo não. Comigo ele é super gente boa, Olha. atendeu, super humilde, falou. Que ele não tem obrigação nenhuma de falar comigo, eu posso ser mais um fã qualquer. Sim. Tá entendendo? Eu queria dizer uma coisa aqui, queria até parabenizar o Rodrigo Tisnes. Isso. Olha, acho o dia ele fez, eu sempre acompanho os stories, e ele falando do seu trabalho. Né? Foi. E eu fiquei muito assim até feliz, porque que coisa boa, né? Saber que essas pessoas, elas têm assim esse carinho e sabe de onde veio e sabe de onde a gente vem também, Isso. que é um caminho muito árduo. Contrapartida, a gente também tem muito artista que vira as costas e que não quer nem saber, não dá nem sequer uma palhinha. Mas parabéns, Rodrigo Tise, continue sendo essa pessoa que você é, porque no meio de tantos covers que existe do Michael, você foi assim apadrinhado assim mesmo por Deus e até pelo o cara que O coreógrafo trabalhava com o foi Michael. o Lavelle Smith. E ele tem uma história muito bonita, o Rodrigo, que lá atrás ninguém acreditava nele, né? Isso foi ele contou num podcast há um tempo atrás. Eu tava assim, por coincidência, eu tava assistindo ontem esse podcast que eu não tinha visto. Eu vou ouvir e ver isso. Ele tava dizendo justamente isso, que chegou, bateu em várias portas, mostrando o projeto, o pessoal dizia assim, alguém vai pagar pra ver você fingindo ser Michael Jackson. Aí ele disse, não, mas eu não tô fingindo, eu tô interpretando ele. Não é o Michael, é o Rodrigo que tá aqui. E o pessoal dizia, não, que nada, ninguém vai sair de casa. Aqui na minha casa de show, eu toco Alcione, pô, aqui. Eu trago Lima Santos, eu vou botar um cover pra fazer. Até que um empresário, né, chegou pra ele e disse, eu compro a sua ideia. Foi aí que... Foi dito aqui agora, por exemplo, o Eduardo falou sobre a questão da lei do Rouanet. E você falou que alguém disse que não... Por exemplo, ia pagar para você interpretar um artista de fora. Sim, sim. Foi. Pois bem, veja só, um artista de fora, um artista internacionalmente conhecido, universalmente, que fez muita coisa pelo mundo,
Michael Jackson fez. Inclusive também pela Amazônia, quando ele cantava, quando Até eles... pelo Brasil mesmo. Justamente, então, quer dizer, são mentes fechadas, como você acabou de falar. Né? Porque como é que não se enxerga um cara feito Michael Jackson, que tem uma projeção internacional fortíssima, e que onde chegava fazia diferença, e que também fazia diferença como ser humano. Isso. E como é que um político, uma pessoa, não tem esse entendimento de saber que existe um artista que pode dar uma continuidade a um legado de um cara tão bacana que não fez mal a ninguém, cara. Se fez, foi a ele mesmo. Exatamente. Ele fez muito bem ao mundo. O Michael, ele fez pelo Brasil. Ele foi na favela Santa Marta gravar o clipe e mostrou A realidade. Tanto é que o secretário de Cultura na época não queria deixar liberar para ele fazer o clipe aqui, com o Spike Lee, que foi o diretor na época, porque ele ia mostrar a realidade das pessoas em Santa Marta e tal. Mostrou pro mundo também o Olodum, com o Olodum a partir dele e tal, o Chau Bahia, o Pelourinho, a partir dele começaram a fazer turnê na Europa, tudo. Ou seja, ele contribuiu muito também pro O Brasil. grande problema é o seguinte, é que já existe um grupo pré-determinado Sim, para exatamente. receber os valores. É. E se você quiser se encaixar nesse grupo pré-determinado, Diga na panela. pois é, Na o cojinha, grupo né? pré-determinado, é uma panela, uma panelinha. É. Você tem que defender os valores daquele governo que está no poder, porque não é apenas receber o valor. Você tem que defender na mídia. Que Propagar, né? por mais que o governo ele não esteja indo bem, você tem que dizer que está bem. Olha, poxa, a Amazônia está pegando fogo. Até onça, na época de Bolsonaro, encontraram na Amazônia. Onça, girafa, onça tem. A girafa, tem até girafa na Amazônia. Então, assim, vendiam isso para as pessoas que a Amazônia estava no caos. Não, No caos. É engraçado, Né? viu, Wanderson? Wanderson. Leão, Engraçado. tinha leão, Olha, sabia engraçado que eu quero já chamar os nossos apoiadores, que a gente já está encerrando o nosso programa. Girafa na Amazônia. disso, né? Pois é. Engraçado, você falando isso, nunca se queimou tanto a Amazônia. Pois é. Em 2018, 2019 e segue a lixa. Aí depois veio derramamento de óleo na praia. Depois veio a sabotagem, aí por fim, aí eu acho que Deus disse assim, não, tem que vir alguma coisa para esse povo parar de fazer crueldade. Aí botou a girafa na Amazônia. A girafa, girafa, com para dizer certeza. a Covid, né? Bom, mas tudo bem, né? É Só isso aí. para complementar Sim. essa questão da Amazônia. Eu me perdi agora. É porque a Amazônia, ela tem muito minério, ela tem muita coisa boa. Então o que acontece? Os outros países, eles têm muito interesse na Amazônia. Então o que acontece? O governo anterior, ele protegia a Amazônia. Então as ONGs que existem, né, na Amazônia, não estavam, ó, lucrando. Então, o grande problema era este. Agora, com esse governo que deixa, que inclusive o próprio presidente falou, né, abertamente, que a Amazônia não pertence ao Brasil. A Amazônia é de todos. Então, esse todos que ele está se referindo é isso aqui, dinheiro. Que as ONGs vêm aqui, pegam o nosso ouro, pegam o nosso minério, Não só ONG. tudo. Não só ONG. Cara, vai lá no Discovery Channel ver aqueles documentários. Tudo aqui dali rola dinheiro por trás, pô. Por trás. Ah, mas vem, autoriza, agora é X. Pelo amor de Deus. E fica por isso mesmo, né? Bom, deixa eu mandar alô para nossos futuros apoiadores, né, do nosso programa Carona. Ultrapassou hoje, não foi? Tá, ultrapassou mesmo. Tá, ó. Mas, oi? Ai, meu Deus. Mas também, ó, ao lado só de pessoas de feras aqui, eu me sinto tão em casa que depois se eu levar um puxavanco de orelha, tudo bem. Eu aceito, né? Olha, os nossos futuros apoiadores, deixa eu falar aí rapidamente. Dizer que eu tô vestido aqui, PS Sinalização, Pernambuco Sinalização. Você fazer aí sua placa, o que você quiser aí. Pão e Prosa, a padaria Pão e Prosa, não é que eu esqueci de trazer o bolinho de rolo pra gente, ó. Olha, caramba. Poxa, a padaria Pão e Prosa. Foi. Não, eu esqueci. Deixei lá a bandejinha. Toda vez eu trago. A emoção de Eduardo aqui, né? Ó, a Arte Express, gráfica aí pra você fazer tudo, banner, o que você quiser. Aqui no Recife. Que é a Letícia Oliveira. Olha, essa equipe é top, viu? Faz o cabelo, deixa você top, top, top. Astral Veículos. Quem trocar carro, vai lá que na Madalena. O nosso queridíssimo
Gilberto Sobral, né? Braga. O Café Domínios, que é muito bom. Ricardo, um abraço para você do Café Domínio, toda a equipe. Muito gostoso o café. Dailton Silva, que é o meu corretor. Ele é avalista também, muito bom. Top demais, Zona Norte, confie. E ele vai fazer todos os procedimentos para você ter sua casa, seu apartamento, seu terreno, sua fazenda. É verdade. Olha, agora tem aí, e eu quero assim finalizar com. Tem duas notícias quentinhas dessa semana que eu quero. É essa daí mesmo. Olha, eu peguei lá no site da página Recife Politicando, tá? E isso tá vindo de um bom tempo. Que esse senhor que tá aí com a camisa xadrez, quase igual a minha, na Listrada, né? É Listrada. Ele é o prefeito lá de Gravatá. Eu nem sei o nome desse senhor. Padre. É o padre, né? Pronto. Pois bem, esse prefeitinho de Gravatá, ele tá pegando no pé dos comunicadores da imprensa, né? E tá aí metendo pau aí no nosso querido J. Silva, que inclusive essa semana a gente se encontrou, né? Tá até o adesivo lá no meu carro também, contra a censura, viu, prefeito? Porque o senhor começa aí no município tão bacana, né? Que é Gravatá. Eu gosto muito de Gravatá, mas o senhor é muito pequeno diante da comunicação. Entenda que a comunicação é uma família muito grande. O senhor é pequeno, 4 anos o senhor cai fora. Entendeu? E os jornalistas, comunicadores sempre vão permanecer, porque estudaram para isto e Sara Cura trabalha mais em prol do povo do que políticos, igual o senhor. Então, eu fosse eu teria vergonha na cara, né, de pegar e repreender um canal de comunicação ou um jornalista que está fazendo o seu papel. Se o seu está errado, admita, né? Porque de 1000 políticos a gente tira um honesto. E quando a gente pega o honesto, a gente vê que ele não pode fazer nada justamente pela falta de honestidade de vocês, que não deixa nenhum projeto bom passar em prol do povo. Então, eu fosse assim, eu teria vergonha de estar batendo de frente com um jornalista, principalmente um jornalista de credibilidade, de trabalho realizado há mais de 20 anos aí em Gravatá. E o senhor veio ontem, né? E o senhor tem um mau exemplo, porque o senhor foi padre, o senhor que dava a comunhão, confessava as pessoas, né? Rezava, pregava o amor, a paz, tudo, e vem aí com esse ódio em prol da imprensa. Meu Deus, não sei. Mas o que eu quero dizer com isso? Que estamos juntos e misturados, não com o senhor, né? Eu estou com a imprensa, eu estou com meu amigo querido J. Silva, que da forma que ele trabalha, nós aqui na capital do Recife também. Espero que essa onda não venha para cá, né? Porque a gente não vai aturar isso não. Nem Gravatá, nem Recife, nem Pernambuco, nem o Brasil, porque a imprensa é livre. Para isso a gente estamos aqui nessa plataforma maravilhosa, que também quer calar a gente, mas não vai não, conseguir não, porque é uma família muito grande. O povo unido nunca vai ser vencido, quando tá com o caráter, com a vida ali libada e sem nenhum arranhão. São essas pessoas que estão aqui, ó, em volta da gente. Só para finalizar, assim, agradecer a página Recife Politicando e também tá lá no JC, viu? Tá todas as postagens lá. Então, tô falando porque realmente é uma vergonha. A gente se sente envergonhado com o senhor aí no poder. Acredito que Gravatá tem tanta pauta para o senhor resolver, né? Questão da saúde, da segurança, entre outras coisas. Porque existe pobreza lá também. Então, pare de estar processando e calando a boca de pessoas que sabem da verdade e propaga realmente o que está de errado na sua cidade. Como é que você vê essa imprensa de hoje e esses políticos também querendo calar e comprar, às vezes, diretores e canal de empresas para calar o profissional? É uma coisa que eu sempre, assim, o pessoal gosta quando eu faço um vídeo polêmico, roda que só a gota e tal. Mas eu sempre digo a mesma coisa. O pessoal personaliza muito, como se o jornalista decidisse o que ele vai falar.
Não, a gente não decide o que vai falar. Quando você está no meio de comunicação, muito se fala da Globo, o jornalista da Globo é não sei o quê. Às vezes não é o cara. Às vezes não é a mulher. Às vezes é a empresa. E quem gere as empresas de comunicação são empresários, não são jornalistas. Então, é muito importante que o público entenda que o jornalista ele tem que ganhar o seu pão de cada dia, que ele tem família para sustentar, e às vezes tem que se submeter a ser controlado pelas empresas. As empresas, sim. Aí, sim. Tem lá cota da prefeitura, cota do governo, cota federal, não sei o que, tal. E às vezes, esse patrocínio que chega para as televisões, que chega para os rádios, existe a contrapartida. Rapaz, fala mal de mim, não. Isso tem. É fato. E aí, os chefes são pressionados pelos donos e os chefes pressionam os jornalistas que são pressionados a não falar. Então, isso existe. Lá em Gravatar, eu fui lá em J. Silva, eu fui lá dar um abraço nele e eu vi o trabalho que o Jota faz. É o seguinte, quando um político tenta meter um processo num jornalista, ou numa rádio, ou numa TV, para que ela não fale alguma coisa, é porque a rádio, a TV ou o jornalista estão falando alguma coisa que vai expor ele. Porque senão ele não ligava. Isso. Então, assim, eu se fosse Jota, trabalhava por esse sentido. É um tiro na culatra, pela culatra, um político tentar calar. Quando fizeram comigo, eu peguei o papelzinho e fiz, Guilherme Uchoa, na época, era presidente da Assembleia Legislativa, eu calar a boca, calo não. Aí eu sou doido, tarja preta, não sei o que, tal, perderei. Perdeu o processo. Pronto. É essa a mensagem. Quem decide é o povo, no final de tudo é o povo. Boa. Então, se você que está assistindo, quando você vê um político metendo um processo num meio de comunicação, é porque ele quer que aquele meio de comunicação cale a boca. E se ele quer isso, é porque o meio de comunicação está falando alguma coisa que ele não quer que fale. Aí você escuta mais ainda o meio de comunicação. Seja a rádio, seja a televisão, seja o canal de internet. Faça isso. Olha, gente, eu quero aqui... Sim, deixa eu falar que hoje eu estou vestido, né, pela Joelma Moda. Joelma Moda que tá me vestindo hoje, né? Pois é. Então, obrigado. Né? Vermelho também, viu? Pois, os outros que não vieram, Tem que ter cuidado para não acostumar a usar vermelho. Só para contrariar, tá vendo? Mas, enfim. Gente, eu queria agradecer, viu? Obrigado, quem agradece sou eu. E assim, pela oportunidade. Deixe suas considerações finais, o que você quiser dizer aí. Fale, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, Jailton, de estar mais uma vez com você. E queria agradecer também aos meninos aí, o bate-papo foi muito legal. E eu quero mandar um beijo para minha esposa, que ela tá assistindo. O pessoal que estudou comigo na faculdade, na Nabucco. O pessoal também do fã-clube de Michael Jackson, que eu fazia parte. Sim. E ainda tenho que amizade. bom. Pro Rodrigo, que ele também assiste, todo podcast ele assiste também. E é isso, cara. Agradecer e estamos aí. Qualquer coisa, só chamar que a gente vem. Vamos, em breve, eu tô conversando aí com o empresário, assim, essa semana que vem a gente vai estar com um projeto e vai vir aí a caravana Jailton Arruda. Opa, olha aí. Não sei quando, né? Mas vem. Eu sei que é esse ano ainda. Eu fiz isso em 2012 e a gente conseguiu ficar 3 meses, mas enfim, a gente juntou 12 atrações, foi bacana. Legal. Mas vai voltar. Tudo se fecha um ciclo para abrir outro, né? Com certeza. Wanderson Melo, querido. Mais uma vez, agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Estar com a fera que acompanhava na TV é uma grande honra. Você, meu amigo, que conheci hoje também, um grande privilégio, realmente um bate-papo muito bacana. Mandar um abraço especial para minha família que está acompanhando lá em Olinda. Mandar um abraço também para minha esposa que Você está... é olindense? Olindense, raiz. Olindense, raiz. E mandar um abraço para minha esposa que está na UPA, enfermeira, Sim. certo? E está acompanhando lá no plantão. Ela está Como é o nome dela? Jeane Carla. Jaiane Carla. Nome artístico. Não é, nome artístico. Né? E gostaria de finalizar, como sempre finalizo nos meus programas,
todas as coisas vocês podem naquele que fortalece vocês. Amém. Nosso E Pai. todas as coisas são possíveis aos que creem. Amém. Amém, amém. Ó, que lindo, né? Bom, eu não poderia fechar diferente esse programa pedindo assim para que o nosso queridíssimo Eduardo Moura ele fale um pouco do seu projeto assim e como encontrá-lo, né? E qual a expectativa para o restante do ano, que daqui a pouco a gente já está virando o segundo semestre. Isso. E quando é que você volta para a TV e que a gente sente falta dessa ética profissional, profissão jornalístico, sobretudo policial. Mas se não for, aquele programa que você fazia, né, de entretenimento era maravilhoso. Volta com ele, porque ele... Aquele programa vai Nossa. voltar. Não, Se é o voltar, seguinte. estamos aí. Aí eu quero que você venha aqui, Estamos à viu? disposição. Não, cara, eu escutei a voz de o Anderson aqui e lembrei de Rádio Tribuna na hora, velho. Olha aí. Na hora, Tribuna FM. Eita, se você disser isso, o Lilo Baixo, que é da Rádio Tropical, vai escutar isso aí. Não, Mas mas- não vai roubar. Tô dizendo só. Tô dizendo o que é que eu vi. Bicho, veio na minha mente na mesma hora. Não, assim. padrão, né? Velho, parabéns aí pela Obrigado. voz, de verdade. O que é que acontece? Quando eu saí da televisão, eu saí meio chateado. Aí eu disse, vou ficar um tempo pra desintoxicar, sabe? E você deixou isso bem claro mesmo. Não, sabe? tranquilo. Nada pessoal. Achei chato o que aconteceu nos últimos 4 anos e eu quis sair um pouquinho. E aí comecei a bolar os projetos. O que é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? Eu quis ter calma para isso. E, bom, conclusão. Vai ter sim. Nós vamos ter 2 programas na internet. Palmas. Nossa! Nós É vamos em primeira ter- mão aqui. Primeira mão. Notícia. Notícia. Primeira mão. Eu não falei ainda, não confirmei para ninguém. Eu não posso dizer o formato ainda, Sim, porque senão sim. vão copiar. Ah, boa. E eu não quero Isso. que ninguém copie. Só depois que você fizer e copie coisa boa, mas que... Isso, não, porque é o Ele seguinte- deu os créditos. É porque é o seguinte, foi uma fornalha de 4 meses pensando como é que poderia ser feito. Tem investimento, tem grana Sim, sim. no meio. Então, assim, eu vou investir tudo numa mudança de carreira. Uhum. Eu valorizo muito a TV. Seria uma honra voltar para televisão. Eu não sei se essa mesma honra eu teria das empresas se eu voltasse. Entendeu? Eu não Você sei. é um grande profissional, Eduardo. Você sabe disso. Mas, cara, eu vou te dizer, eu tô com o coração meio partido com a TV, assim. Eu tô. Não é raiva. Mas não são todas as É TVs. não. E não são os colegas. Eu tô dizendo, eu não personalizo essas coisas. Mas, assim, eu acho que eu não sou tão bem quisto. Acho, só. Posso estar errado. Mas então o que é que eu pensei? Não. Eu vou pra internet, eu vou tentar ver se eu consigo dar um programa de qualidade para os telespectadores Sim. e ver se isso vai atender ao que eu imagino que vai. Bom, pela sua capacidade intelectual, de ética, de transparência. Agradeço muito. Bom, isso aí eu tô dizendo porque a gente sabe. Eu sou seu fã, além de estar aqui. Eu não tenho fã, quem tem fã é Big Brother, eu tenho um amigo. Eita, a gente virou amigo, então. É. Olha, não tenha dúvida que vai ser, com certeza. Deus te ouça, eu tenho rezado muito. Eu sou muito cristão, eu sou muito temente a Deus e eu tenho pedido muita orientação a Deus. Tive momentos bem difíceis agora há pouco, mas eu acho que o Papai do Céu está clareando a minha mente e a gente vai conseguir fazer o que eu quero. Eu sempre peço que Deus me coloque o caminho do correto, seja para onde for. Você sabe que um homem sem ideia é um homem morto. Ah, então eu tô vivíssimo. Porque Ah, a ideia. graças a Deus. Olha o tamanho da minha Nossa. cabeça, bicho. Minha ideia. Tá vivo, lindo, bonito e aí com a voz dessa, rapaz, Não, com a queria ter a voz experiência, dele. com a experiência que você tem e com o profissionalismo que você é, nossa senhora, tem tanta, Deus abençoe sua boca. né? Amém. Olha, então eu já fiz o meu programa de hoje, né? Já tô satisfeito, Já acabou. feliz, já acabou, né? Era que eu ia perguntar, mas Eduardo, tinha alguma coisa que eu ia perguntar a ele, gente. Ah, sim. Suas considerações finais, aí sua mensagem, o que você quiser dizer aí, sei lá, uma mensagem. Amanhã é o Dia das Mães, né? O Dia das Mulheres, das Noivas de Maria. Fica à vontade aí. Um beijo pra todas as mães, pra minha mulher, que também é mãe. Sim. Como é o nome dela? Ana Cristina. Ana Cristina. Ana Cristina. Ana é um nome bíblico, viu?
Ana. É? É, Eu não sabia. A Ana. mãe de Samuel. Tá Não vendo? sabia. É, Ela diga a ela aguardava que ela é muito abençoada. por um filho, ela aguardava muito por um filho, né? E Deus concebeu a ela a oportunidade de ser mãe, né? E ela foi muito conhecida na Bíblia por isso, né? É. Por ter tido a honra de ser mãe e Deus ter abençoado ela com isso. E o filho dela, um dos maiores profetas que existiu, Samuel. Ia dizer isso agora. sabia. Porque tem primeiro Não livro e sabia. segundo de livro Samuel. de Então, Ana, Cristina. Ana é abençoada por Deus, viu? Cristina também, mas Ana primeiro. Ó, um abraço pra você, Um beijo Ana, pra todo mundo. viu? E, bom, então eu vou finalizar aqui, né, produção? Produção. Produção. Pronto, que eu já Produção ultrapassei. Foi legal. Olha, deixa eu agradecer o Renato Barbosa, né, que está aqui no Instagram, oficial Jailton Arruda. Ao Germano Ribeiro, quem quiser fotografia profissional, e-book, não sei se e-book ainda existe, né? Bom, é com ele, viu? Agradecer aqui a presença da Catirina, né? Toda linda. Tá? Cadê? Tá muito gorda você aí, tá? Cadê? Vem aqui assim, me dá um abraço aqui, em pé aqui. Deixa eu. Venha-se embora, venha-se embora. Eu vou quebrar o padrão aqui. Catirina. Menino, o perfume dele é bom. De quem? Tô sentindo dali. Menina! Eu já ia dizer, Ó, como ficou lindo, ó. Né? Hoje nós estamos com Catirina, que está com um projeto maravilhoso que vai rodar aí o estado todo, né? Fala aqui no microfonezinho, mas dá pra. minha gente, eu vou começar a visitar as cidades do interior. Então vocês, os homens bonitos, por favor, se arrumem que amanhã tá chegando pra mostrar a culinária que eu gosto de comer e fazer separação de casamento. Agora Eu gosto de Mas tem gente em casa que hoje é sábado, menino. Hoje é dia de sair só. E é. Vale mais, Pois é. A gente ainda vai lá para. Nós vamos receber uma homenagem no Vasco da Gama com André Conceição. Pronto, Que tá... Vasco da Gama. Espere Os Catirina. boy demais da Pode ir lá. Tomem banho que amanhã tá chegando. Fica aí, Catirina. Olha, gente, deixa eu finalizar agora, é para valer. É aqui, né? Pois é, ó. Primeiramente, eu quero agradecer essa primeira temporada aqui. São 4 programas, né, que a gente fez com grande categoria. Começou lá com o nosso queridíssimo seu amigo, meu também. Tá vendo? A idade tá falhando. Mas normal. Hugo esteve, né? Com o Hugo, né? Depois a gente veio com... Não, peraí, esse é o terceiro, né? É o nosso terceiro programa, não é isso? É o nosso terceiro, calma. Que Tu 4. quer acabar a temporada? É 4.7. Calma, seu Jair. É 4.7, meu Deus. Tá vendo? É aquilo que eu disse. Lá atrás, se eu tivesse há 30 anos atrás, já era um senhorzinho já. Mas, enfim. Então a gente teve Aldo Vilela, né? Semana passada aqui, com Nena Queiroga. E hoje aqui, na companhia de Eduardo Moura, o Anderson Melo e o nosso querido Luiz Araújo. E finalizar é dizer o de sempre, que há quase 15 anos eu falo, né? Quando eu termino qualquer conversa, até em reunião mesmo que a gente tá, eu digo o seguinte, que não precisamos apagar a estrela do próximo para que a nossa brilhe. Pois cada um tem a sua própria estrela, é só lapidar que com certeza ela vai brilhar. Sabe por quê? Porque Deus está no comando de tudo e de todos e nada acontece se Ele não permitir. A estrela é nada mais, nada menos do que o dom da gente aqui. Quando a gente lapida o nosso dom, Deus dá a capacidade para que a gente lapide o nosso dom e às vezes Deus dá mais do que um. Então a gente se torna luz. Seja luz na vida do próximo, que ele precisa. Em vez de você puxar o tapete, você ajuda ele. Então é essa mensagem que eu quero deixar, que eu sempre deixo, tá bom? Um forte abraço, até o próximo programa. Muito obrigado, gente. Obrigado. E Deus abençoe a todos vocês. E que os projetos de todos nós, que Deus... Amém. Amém, amém. Tchau.